Olá, pessoal, boa noite! Nessa terça-feira de carnaval, estamos aqui no dia 17/2/2026, às 19 horas e 58 minutos, pulando aqui o carnaval. Bora! Bora pular o carnaval aqui no ritmo da 80 de 90. Hoje nós vamos ver os artigos 5º e 6º da Lei Orgânica da Saúde. Lembrando que essa é uma das Lei Orgânica da Saúde, a maior, tá? Continuando os estudos, então, vamos lá. O artigo 5º é de curta extensão, já o artigo 6º será estudado, né, com mais abrangência. Então, vamos lá. Vamos direto aqui no artigo 5º, tá aí, ó. Dos objetivos e atribuições. O artigo 5º são objetivos do Sistema Único de Saúde. Quais são os objetivos do Sistema Único de Saúde? Tá aqui, ó. São 3 objetivos do SUS, do Sistema Único de Saúde, segundo a Lei 8080. O primeiro objetivo, identificar a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Você lembra dos fatores determinantes e condicionantes do artigo 3º? Lá do artigo 3º, se não me engano, são 12 condicionantes e determinantes. Saúde, lazer, que mais? São vários, ok? Que nós fizemos bastante questões ontem. Então, o primeiro objetivo é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Então, um dos primeiros objetivos do SUS é divulgar os fatores condicionantes e determinantes entre saúde, lazer, educação e dentre outras coisas. O 2, a formulação. Segundo objetivo, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômicos, sociais, a observância do disposto do artigo 1º e do artigo 2º. Aqui vai entrar o PROPRORRE. E o terceiro, a assistência à pessoa por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e de atividades preventivas. Olha, vou mostrar uma coisa para você. Aqui, ó, começa com I, aqui começa com F e aqui começa com A. Deixa eu te falar, deixa eu mostrar aqui, ó, FIA, olha lá, FIA. Pessoal, por que FIA? São os objetivos do Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Quais são os objetivos? A FIA, tá? F de formulação, I de identidade e A de assistência. FIA, beleza? Então vamos lá, não acabou não. O artigo 6º dispõe sobre o campo de atuação do SUS. Trata-se o artigo mais extenso, que traz atualmente 5 conceitos em razão das últimas alterações que ocorreram na lei. Deixa eu ver se eu trouxe ela aqui de forma sintetizada. Não, não trouxe ela de forma sintetizada. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. O campo de atuação do SUS atuará de forma direta e intersetoriais. Então, ele vai atuar de forma direta e intersetoriais entre os setores. O artigo 6º regulamenta o artigo 200 da Constituição. Então, o artigo 6º da Lei 8080, ele está regulamentando o artigo 200 da Constituição Federal. Pessoal, nós temos a videoaula já gravada
do artigo 96, 196 ao 200 da Constituição. Está em nossa plataforma, tá? Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações. Que tipo de ações são essas, tá? O termo execução significa uma situação prática do SUS como um todo, independente da esfera de governo. Então, independente da esfera de governo, a execução será feita, essa na questão da praticidade. Então, olha só, quais são as ações, quais são a execução de ações? Aqui, ó, vigilância sanitária. Então, mesmo você que está me ouvindo, que seja muito rico, você fala assim: olha, eu nunca usei, jamais usarei o SUS. Isso é mentira sua. Quando você vai em um bom restaurante, que lá está funcionando tudo bacana, em conformidade com a lei. Qual lei? A vigilância sanitária. É a vigilância sanitária bacana que fiscaliza o seu restaurante para você não ficar doente, para você ter uma comida de qualidade. Então você usa o SUS sim, porque o SUS está aqui, ó, presente na fiscalização. A vigilância epidemiológica, por isso que você não está aí pegando uma virose, porque o SUS está aqui. Saúde do trabalhador, então onde tem o trabalhador enfiado, lá está o SUS também. O SUS está lá para protegê-lo, ok? O que mais? A saúde do trabalhador. Está repetindo aqui, né? Porque mudou aqui agora em 2023. Já assistência terapêutica e integral, inclusive farmacêutica, ok? E aqui em 2023 também foi incluído a saúde bucal. A participação na formulação de política na execução de ações de saneamento básico também lá vai estar, né? Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS. Então, aqui o artigo 6º ele está dizendo, olha, isso aqui também faz parte do campo de atuação do SUS. O que faz parte? As execuções de ações. O que mais? A participação. A participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico. Aqui, ó, professor, saneamento básico faz parte da saúde? Faz, meu amigo. Claro que tem que fazer. Terceiro, olha lá, ó, a ordenação da formulação de recursos humanos na área da saúde. Claro que sim. Aí dentro desses, né, dentro da execução do SUS aqui, nós temos a vigilância sanitária, epidemiológica, a saúde do trabalhador, a assistência terapêutica integral e farmacêutica e a saúde bucal, que foi incluída. Então, vimos aí que o SUS também vai estar na participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico. Que veja bem, você já visitou um local sem saneamento? Quem já visitou algumas cidades do Pará, lá você se depara com isso, né? Muitas cidades onde não existe saneamento básico, né? Na maioria dos locais. É escoado no meio da rua mesmo. Estou criticando o Pará, não, tá? Estou falando que tem algumas cidades. A maioria das cidades são lindas, maravilhosas. A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Então, também está ali dentro do SUS. Observação: a banca pode trocar na área da saúde por em todas as áreas. Não. A 8080 ela trata da área da saúde, então é na área da saúde, não em todas as áreas, tá? A partir já aqui, ó, o quarto,
A vigilância nutricional e a orientação alimentar também faz parte. A colaboração na proteção do meio ambiente e nele compreendido o do trabalho, e nele compreendido o do trabalho também. Observação: trata-se de uma ação intersetorial, ou seja, as ações do meio ambiente não são ações do setor da saúde, mas o impacto negativo que as ações contra o meio ambiente ocasionam afetam diretamente a saúde da pessoa, do ser humano. Por isso que é uma ação que deverá ser feita de forma intersetoriais dentro dos setores. A formulação de políticas, de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, o controle e fiscalização de serviços e produtos e substâncias para a saúde. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que mais nos interessa, eu só fico lendo esse negócio, né? Observação, inciso 7 está ligado às ações de vigilância sanitária, tá? O controle e fiscalização de serviços e produtos de substância de interesse para a saúde. Oitavo, a fiscalização e a inspeção de alimento, como água, bebida, para o consumo humano, ok? Geralmente as bancas, elas trocam isso aqui, ó, é onde está o humano, eles colocam animal, para o consumo animal. Deixa eu te falar, a 8080, ela não está preocupado com o consumo animal, mas sim com o animal que será consumido pelo ser humano, tá? Então, a fiscalização e a inspeção de alimentos, águas e bebidas para o consumo humano. A professora, que horror, o animal, o ser humano consumindo o animal? Sim, estou te falando isso que uma vez uma aluna me abordou dessa forma. Eu falei, uai, tu nunca comeu carne? É, eu acho que depois disso que ela despertou. Mas é assim mesmo, o ser humano, nós somos carnívoros e herbívoros. É isso, né? As bancas costumam afirmar que é para o consumo animal, porém, não é papel do SUS verificar o que os animais consomem, e sim verificar o animal que é consumido pelo ser humano, tá, pessoal? Que mais aí cabe ao SUS, segundo o artigo 6º, a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 10º, o incremento em que sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Também porque a saúde tem que estar no meio da questão do incremento do desenvolvimento científico e tecnológico. Às vezes você entra em um laboratório, em uma clínica, né? Parece uma coisa futurista, de tanto de equipamentos tecnológicos que existe lá dentro. A formulação e execução de políticas de sangue e hemoderivados, derivados de sangue. A formulação, o 11º. Segundo, a formulação e a execução de políticas de informações e assistência toxicológica e da logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Observação: a grande chance do inciso 12 ser cobrado em prova, por ser uma inclusão recente. Olha lá, ó, essa inclusão foi feita em 2023. Entende-se por vigilância sanitária. Aqui, pessoal, o parágrafo 1º, ele dá aqui para gente o conceito de vigilância sanitária. Então, o que é vigilância sanitária? Vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir. Então, ele é capaz de quê mesmo?
eliminar, ó, o verbo, eliminar, diminuir e prevenir o quê? Riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens de prestação de serviço de interesse da saúde, abrangendo. Então, ele vai abranger o controle. Daqui a pouquinho, deixa eu só ler essa observação aqui, ó. Trata-se de um dos conceitos mais cobrados em prova. Por quê? Ele vai colocar aqui, ó, ele vai misturar o conceito de vigilância sanitária com o conceito de vigilância epidemiológica. Então, a vigilância sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir risco à saúde. Tá? E ele também abrange o controle de bens e consumos que, direta e indiretamente, se relaciona com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção, consumo, da produção ao consumo. Então, desde onde foi produzido até aonde será consumido na sua, desde a fábrica até a sua mesa. O controle de prestação de serviços de que se relaciona direto ou indiretamente com a sua saúde. Então, a vigilância sanitária, ele vai estar lá junto, né? Onde controla os bens de consumo, desde a fabricação até a tua mesa. No 2 lá, o controle da prestação de serviços que se relaciona direta ou indiretamente com a sua saúde, a nossa saúde. O que mais? Aqui, ó, eu vou ver se eu faço assim, ó. Que é para você ver de não cair nessa. Vê se eu coloco, fazer dessa forma. Vê se a gente consegue ver os dois conceitos juntos, tá? Ah, tá. Já coloquei ali embaixo aqui, ó. Vigilância sanitária. O conceito de vigilância sanitária e aqui o conceito de vigilância epidemiológica. Top. Vamos lá. Porque as bancas fazem questão de misturar isso aqui, ok? Olha o conceito de vigilância sanitária e depois nós vamos ver o conceito de vigilância epidemiológica juntos. Diz assim, ó, é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários. Beleza. Olha o conceito de vigilância epidemiológica. É um conjunto de ações que proporciona e não capaz de eliminar, que proporciona o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores. Quais fatores? Determinantes e condicionantes: saúde, educação, lazer, aqueles fatores determinantes e condicionantes que a lei traz. De saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Tranquilo, né, pessoal? Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, que são um total de 12. Parágrafo 2º tende a ser muito cobrado em provas, que é esse aqui, ó, o conceito de vigilância epidemiológica. Terceiro, entende-se por saúde do trabalhador para fins dessa lei. Então, o que é saúde do trabalhador? Saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, tá vendo lá, ó?
É os dois. Quando se fala em o conceito de saúde do trabalhador, você vai pegar você vai pegar os dois: vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador submetidos a riscos e agravos advindo das condições do trabalhador. E isso também abrange a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou ao portador de doenças profissionais e do trabalho. Só salvo engano, se vocês puderem me ajudar, essa palavra portador de deficiência, ela não existe mais. Ela não está usando mais isso. Não é portador. E eu esqueci o nome agora aqui. Não é mais. A pessoa não porta mais uma doença. Eles mudaram, tá? Como nós estamos fazendo concurso, se alguém puder pesquisar rapidinho aí, eu anotei na minha cabeça e eu não sei em qual gavetinha que ela foi parar. Porém, isso aqui não é mais portador, tá? Portador de doenças profissionais. Não é mais, esse verbo não se usa mais. Se ninguém lembrar aí, quando terminar a aula eu posto lá para nós, tá? No grupo. A participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, o SUS, em estudos e pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existente no processo de trabalho. Bacana, deixa eu dar uma olhada aqui. Ninguém falou nada. E a participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, da normatização, fiscalização e controle de condições de produção, extração e armazenamento, transporte. Beleza. Avaliação do impacto tecnológico, né, provocado à saúde, informações ao trabalhador e à sua respectiva entidade. Então, olha o tamanho do artigo 6º. Aqui, o 8º, ó. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquinas de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho quando houver exposição de risco iminente para a vida ou a saúde do trabalhador. Vimos lá no PCCR da saúde, no plano de carreiras e remuneração, a questão do local insalubre, que esse local será fiscalizado, né, por uma equipe multidisciplinar e paritária, ou seja, metade representando o governo e metade representando os trabalhadores, o sindicato, que eles vão lá olhar o local, a questão da insalubridade. Então, tudo isso para cumprir o que está falando aqui na 8080 e na Constituição Federal, tá? Não é o sindicato que vai interditar, e sim requerer. Quem interdita é o poder público. Até porque o sindicato representa o trabalhador, então ele irá solicitar ao órgão competente essa interdição quando houver qualquer situação que possa gerar um dano ou risco à vida para o indivíduo. Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade que visam a garantir a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva. Esse artigo aqui, esse dispositivo, ele é novo, ok? Não existia isso na questão da saúde bucal, agora tem. Entende-se por assistência toxicológica, o que se refere no inciso 12 deste artigo, conjunto de ações e serviço de prevenção, não só a prevenção, mas ele vai, além de fazer o serviço de prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, é o ciclo completo, tá?
das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição de substâncias químicas, medicamentos, medicamentos toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Também em relação ao artigo 6º, é o 6º A, as diferenças, as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, SUS, ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas da internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com a atualização quinzenal de forma acessível ao cidadão comum. Então, quem nunca se consultou em uma UPA, pegou ali uma receita e ali mesmo na UPA tem, né? Tem também. Mas no postinho, em alguns postinhos tem, não a maioria, mas alguns têm a farmácia. Aí você passa ali, o cara pega o computador, ele já verifica se tem aquele medicamento. E se não tiver naquela unidade, você pode perguntar para ele aonde tem. Você pode pesquisar para mim qual unidade que tem, que ele tem acesso ali, tá? Assistência toxicológica. Este bloco será dedicado a mais uma alteração da Lei 8080, lá no artigo 6º, tá? Deixa eu ver aqui a alteração. Não, pessoal, essa parte aqui. Ah, tá, beleza. Ok, bora nas nossas questões. Vamos ver se a gente conseguiu assimilar alguma coisa, por mais pequena que seja. Esse aqui está todo respondido. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Esqueci de apagar isso. Deixa eu apagar aqui que a gente fazer o nosso, né? Bora lá. Pronto, agora ficou limpo, ficou mais claro. Vamos lá. Questão de 2023. A Lei 8080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. E, em seu artigo 5º, discorre sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde. Lembra dos objetivos do Sistema Único de Saúde? Aqui, ó, a FIA. Lembra da FIA? Professor, que FIA, professor? Você tá. Tem negócio de FIA aí não, professor? Tem sim, tá? Vamos lá, vamos uma por uma aqui. A prestação de serviços adequado a todo cidadão que necessite. E o 2, a formulação. Ó, formulação, sim, faz parte da FIA, tá? A formulação de serviços e políticas de saúde destinada a promover nos campos da assistência social. Olha, aqui está faltando, porque são 3, tá? Deixa eu ver. Discorre sobre os objetivos. Objetivos são 3.
Um deles é a formulação da saúde, mas não tem a prestação de serviço. Tá? Prestação de serviço. Beleza, aqui tem ó, a formulação da política da saúde destinada a prover nos campos econômico e social, observando o disposto no 1 e no 2 dessa lei. A assistência à pessoa por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação à saúde. À saúde do. Só voltar aqui, mostrar uma coisa aqui para vocês. O que a gente está procurando lá? Nós estamos procurando exatamente isso aqui, ó. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. A formulação de políticas da saúde e a assistência à pessoa por intermédio de ações e promoção e proteção e recuperação da saúde. Só que as bancas, elas são, cara, elas são bem filha da mãe, né? Elas pegam, elas mudam alguma coisa, alguma letra, e aí você fica até com dificuldade de identificar a questão incorreta. E é isso que eles estão fazendo aqui, ó. Quando diz a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, observando o disposto, beleza, essa está tranquila. A 2, aí falta a terceira aqui, ó. Tá faltando a, porque só tem a formulação e a assistência, falta mais um. Então ele peca pela falta. A identificação, ok. A assistência, tá faltando mais uma. A prestação, não tem prestação. Letra D. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes. Lembrando que é a FIA, tá? A FIA. Então ali eu tenho o I, D, identificação. O 2, eu tenho a formulação, que é o F. A formulação, que é o F. E aqui no 3 eu tenho, ó, a assistência à pessoa. E deu certinho aqui, ó. Deu certinho a FIA, tá? O F de formulação, o I de, de identificação e o A de assistência. Olha que questão, filha da mãe. Ok? Então, a B, a C, a B e a C, não é que elas estão erradas, elas estão incompletas, tá? A B e a C, elas estão incompletas. Por quê? Por quê? Porque o artigo 5º ele traz três objetivos. Ele traz três objetivos, e não só dois. E a prestação de serviço não é objetivo, ok? E eles fazem assim também, ó. Essa aqui foi uma das que eu achei mais difícil de se resolver. Essa daqui, olha só. São objetivos do Sistema Único de Saúde. Olha a letra A universalidade. Aí você lembra, eu li, você vai lembrar assim, eu li essa questão de universalidade na Lei 8080. Aí você vai pegar e vai marcar como certo. Mas a universalidade, ela não é um objetivo. Ela é um princípio. Ela é um princípio, tá? Princípio. Então, a universalidade não é um objetivo, e ele quer o objetivo, e objetivos são três. Quais são? A FIA. O objetivo são três, ó. A FI e a FIA. Tá? Olha lá, universalidade começa com U. Dentro do objetivo não tem nada com U. Ok?
Letra B, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Professor, então é essa. Tem que ser essa. Será que é essa? Digamos que você esteja na dúvida. Tem o I aqui, ó, o I. E lá na FIA tem o I também, ó, de objetivos. Beleza, vamos para as outras? Letra C, integralidade. Professor, tem o I aqui agora. Só que integralidade, ele é um princípio, tá? O princípio da integralidade, ou seja, o princípio diz o seguinte, da integralidade, que o SUS ele é integral, é o tempo todo disponível para você e em todas as fases, tá? Então, integralidade não é objetivo, é princípio. É princípio. Preservação ali na D, ó. Preservação também é princípio e não está, o P não está lá na FIA. Letra E, divulgação. Divulgação também é um princípio, tá? Você lê esses princípios, tanto aqui na 8080 como lá na Constituição Federal. É princípio. Então sobrou apenas a letra B, que tem o objetivo da identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Letra B. Vamos ver o que tem aqui para nós aqui mais para frente. É o seguinte, são objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto quais são os objetivos? A FIA são os objetivos, tá? Vamos resolver isso daqui por exclusão. Então, vamos lá. São objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto. Aí tem essa palavra aqui chatinha, exceto. O que você vai fazer na prova? Você vai fazer isso aqui, ó. Para o seu cérebro captar que ele quer a incorreta. Letra A. Capacitar professores para faculdades públicas e escola de saúde. Aí você olha para esse trem aqui, não tem F em lugar nenhum, não tem I em lugar nenhum e não tem A em lugar nenhum. Por exclusão é essa. Mas vamos ver as outras. Letra B, formulação aqui, ó. É um, é um objetivo. Formulação é um objetivo. Letra C, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Também é outro objetivo. Letra D, a assistência às pessoas por intermédio de ações e promoções. Beleza, a FIA está toda aqui, ó. FIA, a letra B é o F, a letra C é o I, ok? E a letra D é o A lá. A FIA está aqui. Alô, FIA? FIA, ela está toda aí, os objetivos, ok? Essa aí ficou fácil se você decorar que os objetivos do Sistema Único de Saúde, segundo a 8080, é a FIA, formulação, identificação e assistência. Formulação, identificação e assistência. Você tem que decorar, fica mais fácil. Se você decorar, tá? Ok? Vamos para a quarta, mas antes de ir para a quarta, deixa eu dar uma olhada aqui como é que vocês estão. Opa, tem alguém aqui que falou algo. Isso, pessoas com necessidades especiais. Foi substituto por pessoas com deficiência, PCD. Pessoas com deficiência, porque portador é quando porta algo. Muito bem, pessoal. É necessidades especiais, né? Tá. Foi ter uma portaria do Ministério da Saúde de 2025, onde ele regulamenta isso, tá, meninas? Dão uma pesquisada nisso. Talvez ajude vocês em alguma questão, é porque desse concurso do SUS, tá? Mas portador tá errado, tá bom? Portador tá errado mesmo. Ok. A questão 4.
A questão 4 nos diz o seguinte: segundo a Lei 8080, um dos objetivos, professor, só vai ter objetivo nesse negócio, pessoal, nós estamos estudando o artigo 5º e o 6º. Por enquanto, nós estamos no 5º e você tem que decorar esse troço, tá? Eu não estou tentando te ajudar, eu estou te ajudando. Vamos embora. A FIA. O que tem lá nos objetivos? A FIA. Quais são os objetivos mesmo? Aqui, ó. Formulação, identificação e assistência. Formulação, identificação e assistência. É isso que vamos ter que achar aqui. Segundo a lei, um dos objetivos do Sistema Único de Saúde. Então, ele quer pelo menos um. Letra A. A assistência, pronto. Já achamos ele. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e atividades preventivas. Tente pegar, pessoal, do jeito que eu estou falando. Os objetivos é a FIA, tá? Aqui, ó. Ó, uma das FIAs aqui. Qual FIA que está aqui? A assistência. A FIA que está aqui é a assistência, tá bom? Vamos dar uma olhada nos outros? Universalidade. O que é universalidade? É princípio? Muito bem, é princípio, não é objetivo. Princípios é aquilo que normateia, é aquilo que é o trilho, que dá rumo, que dá um norte para a lei, ok? Então é princípio. Dentro dos princípios tem os objetivos. Então o princípio é maior do que o objetivo, tá bom? Utilização, professor, utilização, o que é isso? Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos. Isso aqui também é princípio. Princípio, tá? Implementação da vigilância sanitária. Ah, o que é isso aqui, hein? Não é princípio. Ah, já sei. Isso aqui é uma ação. É uma ação. Hum, é uma ação do campo, é uma ação do SUS, tá? É uma ação do SUS. Nossa, mas a canetinha tá ruim hoje. Do SUS. Beleza. Conseguimos aí passar pela questão 5, pela questão 4. Vamos lá na 5. Acredito que a 5 deva ser muito fácil pelo tamanho dela. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são descritos pela lei orgânica como? Aqui, ó, entra de novo a FIA. A FIA, ó. A FIA. FIA. Aqui nesse caso, só o F. Ou, aqui nesse caso, só o I. O I da FIA. São os objetivos. Os objetivos. Dentro dos objetivos, nós temos a FIA. E um deles é a identificação. Ok? Então, letra E. A identificação não é princípio, não é diretriz e nem normatização. A identificação ele é um ou ela é um objetivo, tá? Lá no artigo 5º, importantíssimo. Professor, e aonde estão, professor, os princípios? Artigo 7º. Lá no artigo 7º, sim, professor, artigo 7º, que será tema da próxima aula, tá? Sexto, de acordo com a Lei 8080, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Deixa eu apagar aqui. E assinale a alternativa correta. Constitui em
em objetivo do SUS, a assistência às pessoas por intermédio das ações de. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: ele está falando, ó, dentro dos objetivos do SUS, que temos lá, que são três, a FIA, a FIA. Aí ele diz o seguinte: dentro dos objetivos do SUS, eu tenho a assistência à pessoa, que é o A. E ele está pedindo para você complementar aqui, ó. A assistência à pessoa por intermédio de ações. Pessoal, aqui, ó. Pro. 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 Nossa, a canetinha tá falhando. Hair. Hair. Promoção, proteção e recuperação da saúde, letra A. Tá? Letra A. Professor, e agora? Uai, tem que estudar, tem que ler, fazer exercício, riscar o PDF, ok? Botar na sua cabeça que você quer que o seu alvo, o seu objetivo é passar no concurso, beleza? Passa no concurso, seja pelo menos classificada, porque eles vão chamando tanta gente, que chega num determinado ponto que chama todo mundo que foi classificado. Sete. Deixa eu dar uma olhada nessa 7. Durante uma conferência sobre o Sistema Único de Saúde, aos discentes do curso da área da saúde, o ministrante apontou os objetivos desse sistema. Quais são os objetivos que esse ministrante optou? Ele apontou, ele apontou a FIA, tá? Ele apontou a FIA. Ok. Apontou os objetivos desse sistema, visando a disseminar o conhecimento correspondente a um objetivo do SUS. Parece que essa é brava. Então vamos lá. Realizar a recuperação do paciente por meio de atividade de promoção nos diferentes níveis de atenção. Será que é? Será que é um dos objetivos? Não é objetivo, tá? Não está dentro nem do F, nem do I, nem do A e nem da assistência. Então vamos lá. Letra B. Divulgar fatores determinantes para a saúde da população. Sim, é letra B. E eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Isso aqui é um objetivo. Mas qual objetivo? Qual objetivo? Ele está aqui dentro do F, dentro do I ou dentro do A? Vamos lá, pessoal. Tentem falar aí para mim. Pode escrever se vocês quiserem. Identificar. Muito bem, valeu. Identificar, tá? Identificar. Então, professor, não basta decorar o FIA, você tem que saber o conceito de cada um deles, tá? Aqui está se relacionado ao identificar. Identificar. Então, você vai identificar quem os fatores condicionantes e determinantes. Aqueles lá, salvo engano, do artigo 2º ou 3º desta lei. 8. Vamos ver se a Professor? gente sai. Opa, pode falar? Mas a banca pode fazer isso, suprimir e dar como verdade a Sim, alternativa. sim, é o que ela fez aqui, ó. Esse concurso, né? Eu não sei que banca é essa, mas foi para a Universidade Federal do Pará, em 2020. Olha o que ela fez. Mas tudo bem, ela não perguntou qual o objetivo, né? Ficou subentendido que você tinha que saber, além do nome dos objetivos, né, o conceito deles.
E eu acredito que ela possa fazer sim, tá? Por exemplo, dentro dessa questão B aqui, ó, divulgar os fatores determinantes para a saúde da população. Qual objetivo é esse? Né? Acredito eu que sim, tá? Ou pode fazer aquela questão para você ir preenchendo, né? Entre parênteses, numera os três, 1, 2, 3, e coloque lá para você ir preenchendo entre parênteses. Tá bom, valeu. Beleza. Vamos que vamos, pessoal. Já deu certo. A gente tem que pensar assim, tá? É o objetivo do Sistema Único de Saúde. Professor, eu estou cansado de objetivo. Tá, não. Não tá mesmo, tá? Daqui a pouco a gente começa a resolver questões do sexto. É o objetivo do Sistema Único de Saúde, SUS. Vamos lá. A assistência à pessoa por intermédio de convênios de saúde. Professor, eu me lembro, o FIA tem o A de assistência. Beleza. Então você vem aqui e fala, olha, tem o A de assistência, mas olha o conceito. Convênio de saúde, desconfie disso aqui, mas já volto nela, tá? A B, a identificação e divulgação de fatores condicionantes determinantes. Professor, me lembro muito bem disso. Olha, eu me lembro bem. Professor, acredito que seja essa a questão correta. Tudo bem, tranquilo. Mas vamos lá na A, o que a chamou a atenção, porque tem um dos objetivos do SUS, a assistência. Estou correto ou não? Mas e o conceito? O conceito está certo? Convênio, por intermédio de convênio de saúde, é esse o conceito? Não é esse, tá? Não é esse o conceito do A, beleza? E o restante aqui, pessoal, está incorreto, tá? Oitavo, nossa, achei que tinha acabado. Oitavo, entra a FIA novamente. São objetivos do Sistema Único de Saúde. Estabelecer o estabelecimento de normas para atendimento à saúde. Prover o sistema com insumos e equipamentos. Contratar recursos humanos. Pessoal, isso é o objetivo do SUS? Está dentro da FIA isso aí? Não está, ok? Não está, porque os objetivos do SUS é identificar assistência e qual outro? Identificar assistência e muito bem, essa outra aí. Ok, vamos procurar ela. Letra D. Determinação não. Determinação de perfil, mobilidade não entra a FIA aqui. Não tem lugar para FIA aqui nem aqui. Letra C. Elaboração de metas, não. Não tem elaboração de metas em nenhum dos três objetivos. Letra D. Ó a letra D aqui, ó. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Olha o F aqui, ó. Formulação de políticas de saúde. Olha o A. Assistência à pessoa por intermédio de ações e pelo PRORE da saúde, com realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas. Olha, Ctrl C, Ctrl V. Idêntico. Vamos ver se tem letra E. Não tem letra E. Beleza? Acredito que essa foi a última de. Vamos ver se é a última. De acordo com a lei, o qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outra providências. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Estão incluídas no campo de atuação. Agora é o artigo 6º, ok? Ele quer saber aqueles que estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Lembra? Um deles é o saneamento básico.
e ele quer saber a questão incorreta. Sempre faça isso aqui, ó. Que corre risco, você vai achar a certa e corre risco de você marcar a certa, tá bom? Mas ele quer a errada. Vamos lá. Estão incluídos no são campo de atuação do SUS. Letra A execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador, nutricional, a formulação de políticas de medicamentos, equipamentos e imunobiológico. Corretíssimo. Tá igualzinho, está aí na lei, lá no artigo 6º. 2. Letra B. São campo de atuação do SUS. O incremento em relação à área de atuação do desenvolvimento científico, tecnológico, a formulação e execução de política de sangue e seus derivados, bem como a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Correto também. São o campo de atuação do SUS, a fiscalização e a inspeção de alimentos, de águas e bebida para o consumo animal. Pessoal, tá certo isso aí? Não, Por que não? consumo humano, não animal. Muito bem. Consumo humano. Humano, tá? Então ele quer errada, letra C. Dá uma olhada nas outras. Participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico, a orientação na formação de recursos humanos na área da saúde, também é campo de atuação do SUS. É campo de atuação do SUS também. Letra E. Participação no controle, na fiscalização e na produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Vamos lá. Questão 11. A questão 11. Deixa eu centralizar ela. Está incluída no campo de atuação do SUS, artigo 6º, né? A execução de obras de saneamento básico. Pessoal, não é a execução de obras de saneamento básico, ok? Não é a obra. Tem o Ministério da Obra, o Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura. A execução, não. O que está errado aqui, ó, é essa palavrinha, tá? Mas se for a fiscalização, dentre outras coisas, tranquilo. Mas a fiscalização não. O que mais? Letra B. Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Ordenação, professor, ordenação sim, está incluído. Essa está incluída sim no campo de atuação do SUS. E a letra C, professor? Fiscalização de alimentos de alimentos e água para o consumo humano e não animal, tá? A questão animal não traz o SUS. O SUS ele trata do animal sim, mas o animal racional, chamado ser humano. Letra D. Colaboração na proteção do meio ambiente, exceto do trabalho, pelo amor de Deus. O que está errado é a palavra exceto, tá? Colaboração na proteção do meio ambiente e do trabalho foi incluído agora. Agora não, já tem tempo, né? Em 2023. Política de preços dos medicamentos vendidos. Não. O SUS ele não interfere nessa questão aí de política de preços. Tá bom? Doze. De acordo com a legislação, estão incluídos no campo de atuação do SUS a seguinte ação. Cara, essa, essa aqui me pegou. De acordo com a legislação do SUS, estão incluídas no campo de atuação do SUS a seguinte ação:
O pagamento de seguro de saúde para vítimas de acidente de trânsito em deslocamento para o trabalho. Vamos fazer essa, pessoal, por eliminação. Se deu dúvida aqui, eu acredito que essa está errada, tá? O pagamento aqui, eu acredito que é exatamente isso aqui que está errado. Mas vamos lá. Vamos procurar certo. A assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doenças profissionais de trabalho. Tem como essa estar errada? Não tem, mas de jeito nenhum. Tá? Letra B aqui, por exclusão, eu acertaria. Tá? Só a palavrinha aqui que não está atualizada, mas tranquilo. Vamos ler a letra C? A responsabilidade de obras e saneamento básico, não. Responsabilidade por obras, não. Tá? Não. A oferta de cursos de formação profissional na área de saúde, como médicos e enfermeiros. Quem faz essa oferta de cursos profissionais para a formação de médicos e enfermeiros não é o SUS, tá? Aqui é o MEC, Ministério da Educação. O desenvolvimento de pesquisas voltada à produção de medicamentos para doenças contagiosas. Olha, isso aqui gera uma dúvida muito grande. A letra D, tá? Aí fala, professor, mas não é campo de atuação do SUS trabalhar no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a produção de medicamentos para doenças contagiosas? Pessoal, o SUS cabe ele aos fatores determinantes e condicionantes da saúde, a fiscalização, ok? Aqui o desenvolvimento cabe a outro órgão. A 13. Bom, espero que essa seja um pouquinho melhor. A 13. Um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, ó, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, ó, controle das doenças. Vai pegando as dicas. Ou agravo. De acordo com a lei, a, de acordo com a lei, a vigilância a qual se refere este conceito é, e aí, qual? Epidemiológica ou sanitária, pessoal? A qual conceito está se referindo esse conceito aí que está na prova, tá? Lembra que eu marquei lá, falei, olha, cuidado, sanitária e epidemiológica. Só para você ter ideia, eu vou voltar lá, tá? Vou voltar lá. Ali é epidemiológica, tá, pessoal? Mas eu vou voltar aqui no conceito. Ele está separadinho aqui em algum lugar. Ó, entende-se por vigilância epidemiológica o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e prevenção, a detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, ok? Olha só, a sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar e diminuir. Você tem que prestar atenção nesses verbozinhos aí, ó, tá? A vigilância sanitária, eliminar e diminuir. A vigilância epidemiológica, detecção e prevenção. É um jeito de você tentar, de você fazer um mnemônico entre eles. Aqui, ó, vigilância sanitária, eliminar e diminuir. Decore esses verbos. Vigilância epidemiológica, detecção e prevenção. Detecção e prevenção, tá? Pronto. Se você fez isso, agora aquela questão lá, ela ficou muito fácil. Ela ficou tão fácil como todas as outras. Aqui, ó. Detecção e prevenção. Detecção e prevenção. Vigilância
epidemiológica. Vê se tem uma bacana aqui pra gente. Era para estar marcado. Assinale a alternativa que completa corretamente a sequência correta e sequencialmente a afirmação a seguir. Então vamos lá. Entende-se por é um conjunto de ações capaz de eliminar e diminuir. Quem é capaz de eliminar e diminuir, galerinha? Quem é capaz de eliminar e diminuir? Vigilância sanitária. Nossa. Deixa eu... É a vigilância sanitária ou a epidemiológica? Vigilância sanitária. Um conjunto de ações capaz de eliminar e diminuir. Ou risco à saúde de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de meio e prestação de serviço. Ah, tá. Não, ele quer o conceito completo aqui, então. Então vai ter que ser assim, ó. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir, né? Que é os verbozinhos que a gente também pode decorar. Prevenir os riscos de saúde e de intervir nos problemas, acredito eu, que é sanitários. Sanitários. Letra E. Letra E. Vigilância sanitária, prevenir. Olha lá, ó. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir e prevenir um conjunto de ações e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Pronto, conceito completo de vigilância sanitária. Acabou. Ok, pessoal. Confesso que deu uma cansadinha agora, tá? Vamos lá, pessoal. Perguntas? Perguntas, respostas? Professor, Pois não? eu não meio de biólogo, né, porque eu sou biólogo, mas a questão lá do consumo da água para consumo animal, até hoje só é aceito porque nós, seres humanos, também somos animais, né? Eu sempre pensei nisso. Aí, não cabia custo não, porque era tá na lei, né? Isso. Realidade. Tá na 80-80, né? Porque cortou a sua pergunta, cortou em vários pontos aí. Mas a 80-80, ela trata, né, do ser humano, do animal racional. Então, ela até trata a vigilância sanitária, por exemplo. Ela até cuida das condições do animal, mas do animal para o consumo humano, tá? E não, e ela não cuida do animal para das coisas que o animal vai consumir, entendeu? É a 80-80, ela não trata disso. Por exemplo, de ração para o animal, ela não fiscaliza. Nesse sentido, ela fiscaliza sim a ração para o animal, mas para ver se ela é de qualidade e se não vai correr risco ao ser humano quando ele for consumir aquele animal.